Hoje vai ser um vídeo onde eu atendo o pedido de vocês que acompanham aqui o conteúdo do canal, comentam, deixam o like, que basicamente foi o seguinte, pedindo para fazer requisições HTTP utilizando o Retrofit aqui no Android, ou até mesmo fazer um breve comparativo, como que é o Retrofit, como que é o Ktor e assim por diante. Então eu aproveitei para pegar esses pedidos e fazer um vídeo mostrando como que você pode fazer isso. E é claro, antes de começar, aquele recado de sempre, se você ainda não fez a inscrição, por favor considere, deixe o like, comentário que ajuda bastante aqui com o canal. E agora que eu passei tudo isso, bora começar e ver aí o que a gente vai fazer. Então para isso, deixa eu entrar aqui na minha tela principal. Beleza? Na minha tela principal eu comecei aqui com o repositório onde a gente vai trabalhar aqui de exemplo, que é o repositório do aplicativo Onde Fica. A ideia desse app, assim como eu fiz no vídeo anterior sobre requisições HTTP com o Ktor, é buscar um endereço a partir de um CEP. Tá bom? Então a gente vai reutilizar o mesmo projeto, só que agora a gente vai utilizar o Retrofit para ver como é que fica, para ver as diferenças e assim por diante, tá bom? Então é isso que a gente vai utilizar. Aí eu já separei aqui as bibliotecas do Retrofit que a gente tem aqui. Essa outra que é o Log Interceptor, a gente vai entender para que serve, e assim a gente já pode começar a mexer no nosso código. Então, vamos lá. Para isso, lá no Android Studio, você pode acessar esse projeto, eu já estou com ele aberto aqui, ó, vou até rodar para você ver, e ele basicamente é um formulário onde a gente coloca a informação, então, por exemplo, um CEP válido que eu testei bastante, que é esse 0510100, ele vai buscar essa informação e vai preencher automaticamente para a gente, tá bom? Então é isso que ele faz. E é claro, para a gente fazer isso com o Retrofit, a gente primeiro precisa adicionar as bibliotecas do Retrofit para então começar com a configuração. Então, vamos começar a fazer isso. Para isso, aqui dentro da página da documentação do Retrofit, que é essa square.github.io/retrofit, a gente consegue ter todas essas informações. Então, descendo aqui no fundo, vai ter uma parte aqui, né, dessa página, que vai mostrar essa opção de download, vamos dizer assim, né? E é claro, a gente vai utilizar a opção do Gradle, que é essa opção que tem o Implementation. Ele está escrito até na linguagem do Groovy, né? Então a gente vai ter que copiar e adaptar para a linguagem Kotlin. Então vamos fazer isso, ó. Eu já deixei aqui o nosso build.gradle do módulo app acessível para ficar mais fácil. E então é só colar e agora começar a escrever o nosso código para ser compatível com o Kotlin. Então a primeira coisa que eu faço é colocar ali os nossos parênteses, certo? Então eu coloquei os parênteses com a string, eu simplesmente pego ali onde tem o Artifact ID, Group ID e assim por diante e colo. Aí veja que ele está colocando para indicar a versão mais recente. A versão mais recente que eu achei nesse momento foi a 2.9.0. Se você quiser conhecer uma versão mais recente, você pode vir na página do GitHub do projeto, que nesse caso é o Retrofit. Você pode vir em tags e lá estará disponível a versão mais recente, que é essa daqui, ó, 2.9.0, que foi a atualização feita em 2020, né? Então já tem aí um bom tempinho, né? Uns 3 aninhos já se passaram, né? E agora que a gente colocou a versão, o próximo passo é adicionar as bibliotecas a mais que são necessárias para que todo o processo de requisição funcione como esperado, como por exemplo, a biblioteca responsável em fazer a conversão dos objetos para JSON e vice-versa, e também a biblioteca que vai permitir acessar o log a cada requisição que é feita, assim como a gente tem lá no Ktor. Então, cada vez que a gente tiver uma requisição, a gente consegue visualizar o que foi feito naquela requisição. Então, essas bibliotecas eu considero essenciais, principalmente a linha de conversão, né? E agora que eu falei isso, como que a gente faz, né? A de conversão, a gente pode pegar na própria página do Retrofit. Um pouco mais acima vai ter esse Retrofit Configuration, um pouco mais abaixo um Converters. O Converters vai ser aí essas opções, né, de conversores que a gente tem. Temos JSON, Mochi. O último que eu usei foi esse Mochi, então basicamente eu vou reutilizar, mas você pode usar o que você preferir, tá bom? Para adicionar essa lib, basicamente eu vou fazer uma duplicação dessa linha do Retrofit e vou simplesmente substituir esse nosso código para que então a gente coloque esse nosso conversor. Ao invés de ser Retrofit, vai ser o converter-mochi, basicamente isso. E por fim, a gente vai ter o nosso interceptador, que é o Login Interceptor. Esse Login Interceptor, ele é uma biblioteca que ele vem do OKHTTP, que é uma outra biblioteca para fazer requisições HTTP. O Retrofit, por sua vez, ele reutiliza o OKHTTP por debaixo dos panos. Então toda a configuração que a gente faz com o OKHTTP, a gente consegue reutilizá-la no Retrofit. E é por isso que a gente usa o Login Interceptor. Se você já trabalhou com outros interceptadores, com o QHTTP, tudo que você já usou, praticamente você vai conseguir usar aqui no Retrofit
sem nenhum problema. E agora que eu passei isso, a gente pode adicionar esse nosso log interceptor, colocando ali a biblioteca. Ele já tem a escrita em Kotlin, graças a Deus, e basicamente a gente coloca esse nosso código um pouquinho acima ou abaixo onde a gente colocou o retrofit. Com essas 3 bibliotecas a gente já tem tudo o que precisa para começar a configuração. Aí o que precisa é fazer a sincronização, e depois da sincronização a gente já consegue mexer no código. Veja que foi rápido porque eu já tinha essa biblioteca, já havia feito um teste, então agora é só começar a fazer a configuração. A configuração do retrofit, ela vai ser um pouquinho diferente do que a gente viu no Ktor, que basicamente a gente colocava aqui dentro do nosso módulo, e a partir do repositório a gente vai fazer a requisição. Vai precisar de passos um pouquinho a mais, tudo bem? E a gente vai entender isso voltando então na documentação. Na documentação, bem lá em cima, olha só o que vai ter. Logo de cara, ele fala para criar uma interface. Tudo bem? E nessa interface, basicamente, a gente vai determinar um serviço, que é o que é chamado aqui, que é o service, para algo que a gente quer fazer as requisições. Então, nesse caso, ele criou um serviço do GitHub, tudo bem? No nosso caso, é um serviço para endereços, então a gente pode colocar ali um address service, ou então, se você quiser nomear com a API, o ViaSep service. Vai tudo depender de como que você quiser fazer. Mas o padrão que a gente costuma fazer no retrofit é dessa maneira. Então vamos começar a criação dessa interface e aí a gente progride para os demais. Então para isso a gente pode entrar aqui no Draw Studio e basicamente a gente separa um local específico para fazer essa configuração. Você pode criar um pacote chamado de network ou retrofit, o que você quiser. Tudo bem? Desde que você deixe bem claro que aquilo está destinado a fazer as requisições. Eu vou chamar de network para poder deixar bem claro que vai ser a respeito de algo da rede, né? E depois que a gente colocou o pacote, a gente pode escrever aí a nossa interface que a gente precisa criar. Então aqui eu estou colocando uma interface que será chamada de address service. Novamente, se você quiser colocar um outro nome, ViaSep service e assim por diante, você pode colocar. Vou minimizar o emulador porque a gente só vai mexer com ele depois que a gente terminar todas as configurações. E agora que a gente tem a interface, basicamente, a gente precisa determinar quais serão as requisições que a gente vai fazer. As requisições, elas são feitas a partir de funções. Aqui foi feito em Java porque o retrofit, ele é uma biblioteca que dá suporte a Java também. Então, se fosse fazer um comparativo, o retrofit funciona em Java e também em Kotlin. O Ktor é só em Kotlin, tá bom? Então isso é um ponto importante. E para colocar uma requisição, a gente faz ali a nossa funçãozinha, como por exemplo, um fun. A gente vai determinar que a gente quer buscar um endereço, então seria um find address, por exemplo, é uma função válida. Aqui dentro a gente faz dessa maneira. Aí é claro, tudo agora vai depender do que essa requisição precisa, como por exemplo, é uma requisição que ela vai buscar informação, então a gente vai lá e faz um get. Lembra, a gente coloca o get aqui, ele vai ter uma anotação que é essa get em maiúsculo. Então é assim que a gente indica que uma requisição vai ser feita a partir do get. É assim que o retrofit funciona. Aí como a gente sabe, essa busca ela precisa de parâmetros diferentes. A gente colocou ali o nosso CEP, ele vai variar. E aí para isso a gente recebe os nossos parâmetros. Só que isso daqui também não é o suficiente para que o nosso parâmetro ele se encaixe na requisição, tudo bem? Vai sempre existir informações a mais que a gente precisa colocar. Se a gente pegar a nossa requisição feita com Ktor, veja que o CEP ele veio aqui no caminho da requisição. Então, meio que a gente precisa também colocar no caminho da requisição lá no retrofit. E aí, como que a gente faz isso, né? Basicamente, aqui no get, a gente tem a capacidade de colocar o endereço que a gente quer fazer essa requisição. Então, por exemplo, a gente quer fazer o https viasep.com.br, a gente coloca tudo lá. Então a gente vai pegar, copiar e vamos colocar aqui no nosso serviço. Claro, como string, né? Então como string a gente colocou aqui e tranquilo. Aí nesse ponto a gente vê um pouquinho de diferença. Por quê? Porque a gente não vai receber variáveis dentro aqui desses nossos parâmetros da anotação. Sempre vai ser a partir de uma anotação que vai existir aqui mesmo, né? Que vai ser a partir dessas chaves. A gente vai colocar chaves indicando que são valores variáveis. E aí, para mapear esses valores aqui que são variáveis do caminho, a gente vai ter uma anotação que vai ser a path. Tudo bem? Aí nessa path a gente importa, que vem ali do retrofit 2, e também a gente indica qual que vai ser o nome. Por quê? Porque pode ter mais parâmetros, ele não pode identificar exatamente pelo nome do parâmetro. A gente precisa sempre fazer esse vínculo via string mesmo, tá bom? Então, isso daqui é o suficiente para a gente conseguir aí fazer essa requisição. Aí um outro ponto interessante aqui dentro do retrofit é que a partir de versões mais recentes, eu não vou saber dizer qual, mas eu vou chutar que seja a partir da 2.7, a gente começou a ter suporte a coroutines. Antes a gente não tinha isso. E a partir de coroutines, a gente começou a ter a habilidade para que o retrofit ele já
fizesse algumas conversões e também simplificasse um pouquinho o código. Por exemplo, antes, para poder fazer a requisição, a gente tinha meio que uma chamada de call, que é essa referência que determina que vai ocorrer uma chamada. Agora, com essas mudanças, a gente pode converter diretamente para a response, que é uma outra representação, a própria resposta, ou então o próprio objeto que a gente quer fazer, né? Eu coloquei aqui um atalho errado, agora sim, ou então a própria resposta que a gente quer, o objeto, que seria o nosso address response, tudo bem? Lembra desse carinha? É para esse carinha que a gente quer converter. Então, com essas atualizações, a gente teve essa capacidade. Aí, é claro, para fazer isso, a gente precisa transformar no suspend fun. Se você não transformar no suspend fun, você não vai conseguir fazer a requisição funcionar da maneira como a gente colocou aqui, tá bom? E agora que a gente fez isso, a gente pode seguir com o próximo passo, que é configurar o retrofit, que vai ser responsável em criar uma instância dessa interface, e aí sim a gente consegue fazer a requisição. Como que faz essa instância, né? Basicamente, a gente vai ter um código de exemplo aqui embaixo. Veja que nesse código tem um detalhe muito importante, que é esse base URL. O retrofit ele tem muito essa característica de configurar uma requisição base, um endereço base, e cada uma dessas requisições que a gente tem aqui, dentro da nossa interface, que é o service, ela meio que vai pegar os endpoints específicos. Então, ao invés de colocar todo o endereço, a gente só coloca o endpoint que a gente quer. Então, como que isso fica na prática, né? Na prática fica basicamente o seguinte, nesse código que envolve essa nossa requisição, a gente pode simplesmente deixar esse nosso CEP barra JSON barra. E aí lá na nossa configuração do retrofit, a gente vai colocar ali aquele endereço. A configuração, dado que a gente está no Ktor, ela vai ser feita da mesma maneira, tudo bem? A gente coloca um single e nesse single a gente começa a fazer a configuração. Eu já vou colocar aqui o endereço em string, tudo bem? Já para que a gente consiga ter acesso à base dele, e aí quando a gente colocar a configuração, a gente adiciona esse carinha. E basicamente a configuração a gente faz a partir da instância de retrofit, nem uma instância que a gente cria manualmente, tá? A gente utiliza a referência estática, e a partir da estática a gente vai ter acesso a um builder, que é um design pattern para a gente criar objetos a partir de algumas configurações. Então, por exemplo, o builder ele vai dar acesso ao base URL, como é o caso que a gente vai fazer aqui. A gente simplesmente cola esse carinha e depois que a gente faz a configuração, a gente vai ter uma outra chamada que é a build, que ela vai dar acesso à instância do retrofit, tá bom? Então, é basicamente isso que a gente precisa fazer, tá? Isso daqui é o que cria a instância do retrofit. Aí, para a gente conseguir criar, por exemplo, aquela implementação da interface, a gente vai ter o método create. No create a gente faz, a gente pega a referência do serviço, que nesse caso é o address service, a gente coloca a referência como a sua classe.java, e isso daqui é o suficiente para criar, então, essa interface, tá bom? Aqui, ó, se a gente conseguir ver a implementação, basicamente a gente vai devolver ali essa nossa interfacezinha que a gente colocou nesse valor, tá bom? Só que tem aquele detalhe, né? Isso daqui ainda não faz a configuração para poder converter o nosso objeto e também não adiciona o login interceptor, que é o que a gente precisa fazer agora. Então, como que a gente faz? Para adicionar os nossos conversores, a gente vai ter essa opção que é o Add Converter Factory. É só você colocar essa opção e trazer a instância do conversor que você pediu. Geralmente essa instância ela vem com o nome do objeto lá, ou melhor, da biblioteca que você pegou, seguindo do sufixo converter factory. Então nesse caso, mochi converter factory.create. Se fosse um JSON, seria JSON converter factory.create. Se fosse qualquer outro que você utilizou, seria a mesma coisa, tá bom? E agora que a gente fez isso, o último passo é colocar ali o nosso log interceptor. Como eu comentei, o log interceptor é uma configuração que a gente utiliza para o OK HTTP. Então a gente precisa fazer a configuração dele a partir de um OK HTTP. Aí como que funciona? Basicamente a gente vai ter ali essa referência que é o OK HTTP client. Como vocês podem ver, mesmo não adicionando o OK HTTP, só adicionando o retrofit, ele veio junto, porque o retrofit reutiliza ele por baixo dos panos. Isso é um ponto muito importante. Então, o OK HTTP Client, a gente vai ter também um builder, tudo bem? Aí nesse builder, a gente vai ter a opção para adicionar ali um interceptador. Aí nessa adição de interceptador, a gente pode sim colocar o interceptador que a gente vai reutilizar, que nesse caso é o HTTP Login Interceptor, se não me engano é esse nome, deixa eu ver aqui que ele vai autocompletar. Isso mesmo. Pedimos para criar uma instância, e aí nessa instância a gente pode usar até mesmo uma função ali de escopo para fazer algumas configurações, como é o caso da apply, que vai devolver a mesma instância, só que com configurações que a gente vai adicionar, que nesse caso é o nível de log que a gente quer. Dentre esses níveis, a gente vai ter ali
algumas informações, como body, basic, headers e none para não ter nenhum. Geralmente eu utilizo esse body porque, se eu não me engano, ele coloca todo o log que você pode visualizar dentro de uma requisição, que é o que a gente quer, tudo bem? Se você quiser diminuir, aí você utiliza um dos outros. Fazendo isso, você pode simplesmente fazer um build, assim como a gente faz no retrofit, tudo bem? E então você devolve isso para uma variável, que você pode chamar de client, ou QHTP client, fica a seu critério. Dentro aqui do builder do retrofit, você vai ter acesso ao client, e nesse client você simplesmente pode colocar a variável que foi criada. Então é assim que a gente faz a configuração no retrofit. Olha só a diferença que fica em relação ao Ktor, né? Então tem esse detalhe. Mas depois que você faz isso, aí agora é só uma questão de você ir lá no seu código e utilizar o retrofit. Então vamos pegar o repositório, que é o que está utilizando aqui esses códigos, e agora vamos utilizar o retrofit. Uma parte legal, que dado que a gente está utilizando aqui o nosso coin, é que a gente pode adicionar a dependência do retrofit dessa maneira, que é simplesmente pegando ali o nosso val, address, cadê service? Cadê o address service? Completa aí, beleza? E pronto, já temos aqui esse endereço pra gente. Deixa eu só ver se eu preciso colocar mais um getzinho ou se dessa maneira ele já faz. Ah, ele já faz, com aquela parte da referência. Fica muito mais simplificado assim, não precisa colocar aquele get, né? Muito melhor. E agora que ele já fez isso, a gente pode substituir essa nossa implementação, que ela era feita com o Ktor, vou até deixar como comentário, e vamos retornar agora com o retrofit, que é o address service. Aí nesse caso é só fazer o find address, colocar o CEP e beleza, aparentemente é isso, tudo bem? Novamente, são só em versões mais recentes que a gente vai conseguir devolver o objeto direto. Se isso não fosse possível, aí sim a gente teria que usar call ou então response e assim por diante, tá bom? Beleza, então a gente fez aqui o nosso código, tá tudo funcionando nessa parte. Eu acho que só vai ter mais um detalhe que é na parte do response. Por quê? Porque aqui no response a gente utilizou um objeto que ele tem uma cidade, mas na verdade vem como localidade. E no caso do da nossa biblioteca de conversão, é o Moshi, não é o nosso Kotlin Serializable, né? Então, Serialization no caso, né? Então a gente precisa também usar as anotações do Moshi, que é a versão que a gente usou aqui de conversor. Então, para isso vai ter o JSON, que é @JSON, que esse daqui é do Moshi, ali ó, com squareup Moshi. E como parâmetro a gente pode mandar o name. Aí nesse name a gente simplesmente vai colocar localidade. Um outro detalhe que eu vi quando eu fiz um teste, que eu até perdi um tempinho, é que para colocar essa notação a gente precisa adicionar essa outra variação de field. Eu acho que isso daqui é necessário devido à implementação que foi feita em Java, tá bom? Beleza, a gente fez isso, aí é só colocar para o outro que representa o estado. Então é JSON, a gente coloca ali o nosso name, e no name a gente coloca o F. Da mesma maneira, a gente coloca o field. Então, se você não colocar o field e der problema, verifica se não é isso, tá bom? Comigo, pelo menos, deu problema. E agora que a gente fez isso, vamos executar para ver o que acontece, né? Eu acho que já tá tudo certo. Beleza, a aplicação rodou. Eu acho que travou um pouquinho aqui, né? Até que demorou mais do que é o normal. Tomara que não trave aí no vídeo, tranquilo. Então, agora eu vou digitar aqui um CEP para a gente testar. Então, 051011000. Eu vou abrir aqui o nosso log para a gente ver também se ele vai funcionar numa boa. Peguei aqui o logcat. Realmente está travando um pouquinho. Só espero que não trave em vídeo, tá bom? Uma coisa engraçada também é que enquanto estava esperando tinha uns cachorros latindo, tava até engraçado. Então agora eu vou limpar aqui o log e vamos fazer uma requisição para ver o que acontece. Olha só, a requisição foi feita. Então veja que funcionou. E olha como é que fica o log. É um pouquinho diferente, né? Ó, ele faz ali a requisição, coloca um monte de informação pra gente. Então é assim que funciona essa configuração e uso aí do retrofit. Aí se a gente for fazer um comparativo, né? Dá para fazer aqui. Um deles é que na parte de serialização vai ser muito similar, então vai depender meio que da lib que você vai usar. Talvez não dê para usar o Kotlin Serializable, tudo bem? Então se você quiser usar esse serialization, né? Você vai ter que usar o Ktor, talvez, isso aí eu não consigo confirmar com você. Um outro ponto, novamente, é que o retrofit ele vai ser aquela biblioteca que pode ser usada em Java e também em Kotlin, então esse é um ponto importante. Pegando isso como gatilho, o Ktor ele vai ser a biblioteca usada dentro ali do Kotlin multiplataforma, porque ele vai ser o código genérico, você não precisa necessariamente fazer um código em Swift, ou então um código em Kotlin para o Android, você já pode usar em multiplataforma. E também, se a gente começa a ver ali no uso de chamadas, vai ser muito similar. A diferença é que o Ktor não precisa daquela camada de service, ele já faz a requisição
no próprio HTTP Client. Olhando dessa maneira, parece que o retrofit é mais simplificado, mas veja que o Ktor, pelo menos no meu ponto de vista, ele é mais simples porque a gente já acessa ali o GET, a gente já consegue pegar o body, consegue colocar um monte de configuração na própria requisição que a gente faz no repositório, tá bom? Então, são detalhes ali que você precisa verificar, ver o que faz mais sentido. Eu acho que, assim, usando um ou outro não vai ter tanta diferença, afinal são requisições HTTP. Aí vai muito da sua preferência mesmo, do seu time e assim por diante. Novamente, o Ktor não exige que a gente faça essa camada de service. A gente poderia até fazer para poder meio que encapsular o código do Ktor, mas não é necessário, tá bom? E isso daqui também é um pouquinho obscuro, talvez vai até te limitar algumas requisições. Vão ter coisas que você vai precisar fazer diretamente nessa configuração aqui do retrofit, porque é aqui onde está o OKHTTP, é aqui onde você vai conseguir, de fato, mexer a mais baixo nível. No Ktor você já consegue fazer isso em algumas coisas diretamente ali com o client do HTTP, né? Então, eu vejo isso daí como as principais diferenças. Antes, uma grande diferença que tinha é que só com o Ktor você conseguia utilizar de verdade ali as coroutines sem travar a thread, e agora é possível fazer aí com retrofit também, tá bom? Então, eu acho que é isso, né? O que eu conto agora, deixa eu até trazer aqui com a tela principal, o que eu conto agora é com o comentário aí de vocês, o feedback, o like, o compartilhamento também, né? A inscrição, se não fez a inscrição, porque isso aí ajuda bastante aí o engajamento, os números aí do canal, que quanto mais relevância o canal tem, melhor fica. Seja para poder buscar mais informações ou trazer mais conteúdos para vocês e assim por diante. E aí, o que você achou dessa implementação com o Retrofit? Prefere mais o Retrofit ou o Ktor? Aproveita aí para deixar nos comentários. Era isso que eu queria trazer para vocês. Um abraço, valeu, falou!